Olá, sexto ano. Nós vamos fazer hoje correção em literatura sobre os contos. O conto da mentira, a onça e o lobo e a onça e o sapo. A nossa correção de literatura sobre o conto da mentira, vocês leram esse conto do Rogério Augusto e prestaram atenção nesse menino, né? Que sempre falava mentiras. E o pai e a mãe sempre chamando a atenção dele. Até que um dia aconteceu uma situação que ele perdeu, né? De ganhar um prêmio por contar tanta mentira. Mas essas mentiras ajudou bastante esse menino, porque quando ele cresceu, ele viu que ele poderia contar essas mentiras só que de uma outra forma. Ele virou um escritor. E o escritor, de uma certa forma, ele cria histórias, ele inventa, não é? Então vamos lá, questão número 1. Identifique a ordem dos acontecimentos no conto. Então a resposta correta é a letra B. A ordem é 4, 2, 3, 1. Ou seja, Felipe conta inúmeras mentiras em casa. O pai do garoto o alerta contra as consequências do ato de mentir. Felipe deixa de ganhar a bicicleta do programa de televisão. E Felipe utiliza a criação de histórias como uma ferramenta profissional. A questão número 2, o que motivou Felipe a reduzir as suas mentiras? O motivo foi ele ter perdido o prêmio. Questão 3, releia. Voltou a criar histórias, agora sem culpa e sem medo. Por que agora Felipe não se sente culpado e com medo de contar mentiras? Porque ele se tornou um escritor e, de uma certa forma, essas histórias são inventadas. Número 4. Justifica o emprego das aspas no conto. Então, as aspas, toda vez que elas foram usadas, é porque elas indicam as falas das pessoas, né, dos personagens. Número 5, identifica os referentes das palavras sublinhadas. Então, na letra A mãe tentava assustá-lo. O Lô está sublinhado. Está falando de quem? Assustá-lo quem? Felipe. Letra B, Felipe ria na cara dela. Está sublinhado dela. Esse dela é quem? A mãe. Letra C, a moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. Está sublinhado a moça. Quem é essa moça? É a apresentadora do programa de TV. A letra D, até que um dia deixou de contá-las. Esse las aí está se referindo às mentiras. Questão 6, percebe-se o traço da informalidade em? Então é a letra A. Quem está mentindo é você, não existe ninguém de madeira. Então esse tá aí nos dá uma ideia de informalidade, certo? Agora sobre os contos A Onça e o Lobo, A Onça e o Sapo. Então, após ler o conto e depois assistir a outro conto lá no YouTube, que eu deixei para vocês direitinho, vocês tinham que ler e marcar X, né? Assinalar a semelhança entre os contos lido e o conto assistido. Então tem aí uma ordem, né? Os critérios de avaliação e tem nos dois contos, só no vídeo assistido ou só no conto lido. Então, no caso, apresenta a personagem onça como uma das personagens principais. É nos dois contos. As personagens aparentam um discurso camarada no início do conto. Então, no conto lido, ela aparece no começo, são personagens camarada. Utiliza-se de uma linguagem informal com marcas de oralidade e variação regional, nos dois contos. A onça é temida por sua força. É apenas no vídeo assistido, né? Que o coelho tem muito medo dela, da força dela. A inteligência ou a esperteza vencem a força, nos dois contos. É oralizado com entonação, gestos, cadência, apenas no vídeo assistido, né? Onde ela pode fazer gestos, fazer entonação de voz. Cabe ao leitor utilizar-se de entonação, gestos e cadência na leitura do conto. Aí é no conto lido. Quando nós estamos fazendo a leitura, aí sim, nós vamos dar uma entonação, gestos, uma cadência durante a nossa leitura. Utiliza-se de linguagem verbal nos dois contos. Utiliza-se de linguagem verbal e não verbal, apenas no vídeo assistido. Então, nós temos que entender aqui que não verbal é a mímica, o gesto com as mãos, né? Trejeitos de rosto. Isso aí pode ser feito no vídeo. É narrado na terceira pessoa, os dois contos. Utiliza-se tanto do discurso direto quanto do discurso indireto também nos dois contos, né? Nós temos que lembrar que o travessão, os dois pontos, né? É o discurso que nós temos aí direto. E nós temos também o indireto aí, quando o narrador aí, ele explica a fala do personagem. Passou por um processo de transcrição ou reescrita até chegar ao seu interlocutor final. É o conto lido. Procura representar a realidade, a prática da contação de histórias dos contos populares. É no vídeo assistido. E tem uma possibilidade de improviso também no vídeo assistido. Ok? Então, um abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado dos contos.